Olá, virtuosas desse meu YouTube! Como vocês estão, meninas? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu venho com um videozinho parado e como vocês já leram no título, né? Eu quero contar um pouquinho pra vocês do meu testemunho, de como eu conheci a Cristo, né? Como eu vim a me converter, né? Como foi a minha conversão. Vocês me perguntam bastante aqui, né? Quando eu deixei perguntinhas das respostas e tal, teve pergunta, né? Como eu conheci a Cristo, e aí eu vou contar a minha história. Não foi da mesma forma que meu marido conheceu a Cristo, mas se vocês tiverem curiosidade depois de saberem, né, como foi a conversão dele, aí vocês me deixam aqui embaixo, né? Ignorem qualquer barulho, gente, porque estão de faxina aqui no prédio hoje. Eu tô com 2 dos meus 3 filhos em casa, e então um tá assistindo série, o outro desenho, então vai ter barulhos. De repente eu vou ter que interromper o vídeo algumas vezes, mas não porque eu queira fazer corte no vídeo, mas por conta dos barulhos mesmo, né? Mas vamos lá, eu acredito que possa edificar aí a fé e a vida de alguma de vocês. Bom, gente, não tem como eu falar pra vocês da minha conversão se eu não falar um pouquinho assim da minha infância, né? Eu não nasci num lar evangélico, não nasci em berço cristão, que nem a gente chama, né? Na verdade, eu não frequentava nenhuma igreja quando eu era pequena, né? Nenhuma igreja. Meus pais até frequentaram algumas outras religiões, mas nunca se firmaram em nenhuma delas, tá? Mas eu nunca tinha ido em nenhuma igreja evangélica, eu nunca tive contato com o evangelho em nenhum tipo de igreja evangélica, né? Na minha infância e na minha adolescência. Não tive contato nenhum. Na verdade, a gente tinha até meio receio dos crentes. O meu pai passava, assim, uma informação de crente bem errônea, né? Então, a gente até meio tinha medo dos crentes. Não sei porquê. Bom, mas eu vivi num lar muito conturbado, numa família totalmente desestruturada, e eu posso dizer que eu provei um pouquinho do inferno nessa terra. Porque eu vivi muito conturbado mesmo. Era um lar, uma família toda desestruturada, né? Éramos em casa eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. E o meu pai era, assim, uma pessoa muito difícil de se lidar, uma pessoa muito agressiva. E ele já é falecido, fazem 5 anos que ele faleceu. Hoje eu entendo que era falta de Deus na vida dele, né? Falta desse conhecimento, dessa sabedoria, desse temor, né? Que a gente tem quando crê em Deus, quando tem fé em Deus, né? Porque quando a gente tem fé e crê em Deus, a gente não vai maltratar ninguém, quanto mais a nossa família, né? Quanto mais a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, né? E não era isso que acontecia na minha casa. A gente viveu sob tortura, foi assim a minha infância e a minha adolescência, sob tortura forte, assim, né? Para vocês terem ideia e noção, eu não vou contar aqui, né? Mas para vocês terem ideia e noção, assim, tinha dias que a gente ficava trancado dentro de casa, ameaçado por uma arma calibre 38 e totalmente trancados. Não foram poucas vezes que meu irmão teve que pular a janela, e a minha casa era praticamente de 2 pisos, e ele tinha que pular para pedir ajuda, né? Eu passei a minha infância toda assim. Conheci o Ricardo nesse sistema, assim, já. Então o Ricardo algumas vezes dormia lá em casa, posava lá em casa, para que o pai não fizesse nenhum mal, né? Naqueles dias, assim, né? Foram até dias que ele meio que dava uma acalmada, né? Por várias vezes tentou matar a minha mãe, ela sofreu muito nas mãos dele mesmo. A gente passava muita tortura, ele nos torturava muito mesmo, assim, principalmente psicologicamente. Principalmente psicologicamente. Bom, então eu cresci, né? E eu virei uma adolescente, mas eu sempre tinha vontade e sonho de casar, constituir família. Eu lembro de eu rezar, de eu falar com Deus à noite. E naquela época eu bem pensava que Deus não estava me escutando, né? Não tava ouvindo minhas preces, né? Para que tudo aquilo que a gente vivia dentro de casa, aquele transtorno todo, parasse e terminasse. Mas hoje eu sei que Deus sim me ouviu e sim Ele escutou as minhas preces por conta de que estamos aqui. Eu sou a prova viva de que Deus me ouviu, né? Porque éramos para estar mortos, toda a família, com certeza éramos para nenhum de nós estar aqui nessa terra mais. Com certeza, se não fosse a intervenção e a mão poderosa de Deus sobre as nossas vidas, já naquela época, sabendo que existia um propósito, né, para as nossas vidas, né? Eu acredito em propósito, né?
Bom, gente, e daí então eu cresci assim, nesse ritmo, mas sempre com o sonho de ter uma família, de constituir uma família. Isso não bloqueou a minha vontade de ter. Poderia ter bloqueado, poderia ter causado um trauma tão grande, ao ponto de eu não querer casar, né? De eu não querer viver casamento e constituir família, mas pelo contrário, não, bradava sempre no meu coração em ter uma família, né? E querer fazer totalmente diferente do que eu vivi, né? Vocês sabem que eu casei muito nova, né? Conheci o Ricardo, então casamos e, e eu saí então de casa, né? Desse inferno, né? Só que ficaram os meus irmãos e a minha mãe. Então eu já trabalhava nessa época, eu trabalhava numa boutique muito grande e a maior boutique que tem aqui na minha cidade. E eu era a melhor vendedora deles, eu trabalhei por muitos anos lá, eu era a melhor vendedora. E eu vendia muito, eu trabalhava muito porque eu ajudava, trabalhei desde muito cedo, eu ajudava em casa, né? Então eu nunca precisei sustentar a minha casa, mas daí eu ajudava a mãe, né? E os meus irmãos, dando de tudo pra eles, tudo que vocês podiam imaginar, desde rancho até roupa. Sempre com aquele anseio, né? Sempre com aquele medo que a minha mãe e os meus irmãos estavam vivendo ainda, né? Aquele terror todo em casa. Bom, então a convite de uma vizinha nossa, dessas igrejas que passam em televisão, dessas igrejas grandes, assim, né? Que muitos falam mal, mas que pra mim foi o início de toda a minha conversão, entendeu? Foi o início de tudo. Hoje, pelo que eu já conheço do evangelho, pelo que eu já tenho experiência, elas não cabe mais eu lá nesse tipo de igreja, mas sim foi bênção na minha vida no início. Ela era obreira nessa igreja e ela convidou a mãe e a mãe me falou. Então, num domingo de manhã, eu lembro como se fosse hoje, num domingo de manhã, a gente foi nessa igreja, né? E muito grande assim, e chegando lá na igreja, eu ouvi o que eu precisava ouvir. Claramente eu ouvi o que eu precisava ouvir, né? Aquele pastor que estava ministrando naquele dia me trouxe o que é o evangelho, as boas novas, boas notícias, né? E eu estava então ali em busca para minha mãe, e não que no meu casamento não precisasse, porque lembra que não conhecíamos a Cristo, né? Éramos um casal novo, eu e o Ricardo, tínhamos as nossas diferenças e posso um dia contar para vocês tudo, mas primeiramente eu não fui buscar por nós, primeiramente eu fui buscar pela minha mãe e pelos meus irmãos. E aí nesse dia eu ouvi, né, que Cristo era a porta de entrada, né? Que Cristo tinha o poder para mudar toda e qualquer situação, que tudo podia ser mudado, né? No momento em que a gente acreditasse, que a gente cresce, né? E que a gente aceitasse a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, né? Nossa, gente, e eu ouvi aquela notícia e eu disse, é isso que nós precisamos. E a partir dali eu nunca mais parei. Então a gente ia todo domingo, eu e minha mãe, nessa congregação em especial, né? E eu lembro bem que eu descobri e senti que estava grávida da Caroline, né? Minha menina hoje com 13 anos, dentro da igreja. Eu senti um enjoo e um mal-estar e parece que Deus já tinha me dito assim que eu estava esperando, né, um bebê. E a partir dali eu não larguei mais do evangelho, gente. Eu passei por outras igrejas até chegar à Assembleia, né? Passei por outras congregações, mas sempre me firmando mais em Cristo, crendo mais na palavra e as coisas mudando e as coisas sendo modificando, a gente mudando, né? Atitudes e tudo ao redor da gente começa a mudar, né? E aí eu vim a me batizar somente alguns anos depois, porque daí eu me batizei com o meu esposo, né? E alguns anos depois, não, teve toda a gravidez, né? Acho que um ano a Caroline tinha 1 ano, e mais 9 meses de gravidez, quase 2 anos depois eu vim a me batizar, daí junto com o meu esposo. Eu acho que uns 2 anos depois, aí eu sou péssima pra data, gente, péssima. E eu vim a me batizar, né? Me batizei na igreja Monte Sinai na época. Hoje ela é de Sapucaia do Sul, é a minha igreja do coração, eu amo de paixão. E eles me ensinaram a palavra daí em si, fortemente, né? Injetando palavra na gente. Comecei a ser obreira dentro da igreja, né? Meu marido dentro da Monte Sinai foi diácono.
E aí quando passamos para a Assembleia de Deus, que ele passou a presbitério e hoje, né, a evangelista. Mas partiu de mim o início do evangelho entrar dentro da minha geração e dentro da minha casa, dentro da minha família. Minha irmã se batizou comigo, a Brenda, né, do canal Brenda Silva, coisa mais linda do mundo, a minha loura. E a minha mãe se converteu também. Hoje meu pai falecido, né? Hoje a minha mãe com um novo casamento, né? Abençoado, graças a Deus. E aí foi dessa forma que eu conheci o evangelho, né? Por uma necessidade dentro da minha família, né? Mas eu acabei suprindo tantas outras necessidades, né? Dentro do meu casamento. Então começou a ser mais abençoado ainda, né? Porque Deus foi retirando de nós coisas que não pertenciam, né? Que não faziam do nosso casamento um casamento com paz, um casamento sereno, né? E foi dessa forma que eu me converti. Por conta de uma infância muito atribulada, de uma infância muito difícil, muito dolorosa, muito cruel, eu posso dizer assim, né? Com torturas psicológicas fortíssimas. Mas hoje eu entendo que existia um propósito para isso e que era falta de Deus na vida do meu pai, falta de fé, falta de temor, né? E Deus não permitiu que abalasse, acontecesse em mim e na minha irmã esse trauma de família. Pelo contrário, a gente ama a casa, ama a família, mas eu dou muita importância para palavras ditas. Por isso que eu tenho esse zelo todo com a minha família, né? Que você sempre vem, que você sempre falam, Vanessa, né? Como tu é assim, como isso, como aquilo, mas porque família é muito importante para mim. Eu dou muito valor à minha casa, à minha família, aos meus filhos, ao meu esposo. Eu dou muito valor mesmo, gente. Então eu não lanço palavras que venham trazer maldição para a vida deles. Eu cuido muito do que sai da minha boca, porque eu não quero que eles levem, né, para a vida deles coisas que possam ficar registradas ali na tal da caixa preta que eu chamo, né? Eu tinha muitos traumas e tinha muitas coisas assim, mas que aos poucos Deus foi aí curando, libertando, né? Conheci Cristo dessa forma e entendi que antes de eu escolher Ele, não foi eu que escolhi Ele nesse dia, naquele domingo, né, em que eu fui a primeira vez numa igreja, em que eu a primeira vez tive contato com o Evangelho. Eu entendi que Cristo já tinha me escolhido, porque a Bíblia, né, ela nos diz que Ele nos amou primeiro e que Ele é a verdade, o caminho e a vida, né? Então, tudo está nele, né? Tudo que a gente precisa está em Cristo Jesus, né? Então, foi dessa forma. Eu não consigo falar de Cristo sem dar uma emocionada, porque Ele é a coisa mais linda dessa terra, do céu, né? Ele é tudo na minha vida. E hoje eu posso criar os meus filhos num lar calmo, num lar onde há paz. Não são todos flores quando aceitamos a Cristo, né? A Bíblia mesmo disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos ânimo, porque Cristo venceu esse mundo e nós também venceremos. Então, é lógico que temos problemas, mas a gente encontra no meio da tribulação, se Ele não tem como nos socorrer naquele problema todo, se há um propósito daquele problema, e se Ele não vai nos dar o escape nos tirando dele, dentro desse problema, a gente vai encontrar paz e a gente vai vai descobrir que existe um propósito, né, daquela situação que a gente esteja vivendo. Então, há propósito em todas as coisas, acredite. Então, foi dessa forma que eu conheci a palavra, que eu conheci Cristo e que eu me converti. Hoje, sim, eu sou da Assembleia de Deus, né, e congrego numa cidade vizinha a minha aqui. Espero ter aí cessado com a curiosidade, né, ter aí acabado com a curiosidade de algumas de vocês de como eu conheci a Cristo, né? Então, eu sou batizada há 12 anos, ou vou fazer 12 anos de batismo. Acho que vou fazer 12 anos de batismo. Gente, eu sou péssima pra data. Vou fazer 12 anos de batizada, mas que eu conheço a palavra, que eu tive contato com a palavra faz mais de 13 anos, porque a minha filha tem 13 anos e eu descobri a gravidez dentro da igreja, né? Mas que eu sou batizada, vou fazer 12 anos. Então era isso.
Eu espero ter ajudado vocês. Um Ultra Mega Power beijo. E eu sempre vou dizer isso aqui no canal, porque é uma verdade absoluta que eu creio muito, 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 muito. Primeiro, que saibam que vocês foram escolhidos. Ele nos escolheu primeiro na cruz do Calvário. Ele demonstrou o seu imenso amor por nós. E eu sempre vou dizer que nunca, nunca, nunca se esqueçam que Deus ama muito vocês. E eu também. Beijo e tchau!